Olá, meu nome é Lucas Daniel, sou do curso de Ciência da Computação no Instituto Federal Goiano, sexto período. Nesse vídeo eu vou te mostrando, apresentando a explicação do problema dos filósofos glutões e uma solução para esse problema em C. Primeiro, eu vou explicar um pouco sobre como surgiu essa problemática dos filósofos glutões e ela surgiu no seguinte cenário. Esse jantar dos filósofos ele foi proposto por Dijkstra em 1965 e ele foi proposto como um problema de sincronização. Aí a partir disso, todos os algoritmos propostos como solução de sincronização de sistemas operacionais, eles acabaram sendo relacionados diretamente ou testados contra esse problema dos filósofos de glutões, né? Porque se o problema conseguia ser passado pelo do filósofo glutão, então ele podia ser passado adiante. Esse problema ele se define da seguinte forma: nós temos cinco filósofos que estão sentados em uma mesa redonda para jantar, e cada filósofo ele tem um prato com espaguete à sua frente. Cada um desses pratos eles possuem um garfo para pegar o espaguete, e o espaguete está muito escorregadio. E para que um filósofo ele consiga comer, é necessário que ele utilize dois garfos, como vocês podem ver na imagem aqui, né? Tem os cinco pratos, né, os cinco filósofos e os cinco garfos. Cada filósofo só pode pegar, tem que pegar, né, dois garfos. Lembrando que isso é só uma analogia, né? E nesse sentido, cada filósofo ele alterna entre duas tarefas: ou ele come ou ele pensa. Quando um filósofo ele fica com fome, ele tenta pegar os garfos à sua esquerda e à sua direita. Ele tenta um de cada vez, independente da ordem que for. Caso ele consiga pegar os dois garfos, ele come durante um determinado tempo e depois ele recoloca os garfos na mesa. E em seguida ele retorna a pensar. Por definição, o problema em si ele é o seguinte: ele diz que é capaz, ele pergunta, né, se é capaz de propor um algoritmo que implemente cada filósofo de modo que ele execute as tarefas de comer e pensar sem nunca ele ficar travado entre eles, né, entre comer ou pensar. É, Esse problema ele fala sobre dois princípios básicos de sistemas operacionais. O primeiro princípio que a gente encara quando a gente vai tentar fazer a resolução desse problema é o princípio de deadlock. Deadlock acontece quando todos os filósofos eles tentam pegar um único garfo ao mesmo tempo, né? Então, todos os filósofos juntos, eles tentam pegar um certo garfo, por exemplo, o garfo 4, todos ao mesmo tempo. Aí é um problema de deadlock de sistemas operacionais, bem conhecido. Outro problema que pode acontecer é o problema de starvation, que é quando os filósofos ficam indefinitivamente tentando pegar os garfos simultaneamente, né? Todos eles. E aí, é, a gente tem um algoritmo que é o seguinte, que ele está aqui. Vamos lá para o algoritmo agora. É, no algoritmo ele tem algumas bibliotecas. Essas bibliotecas são as padrões, né, do C. E tem essas duas bibliotecas específicas que ela vem no pacote de compilador do Linux, mas não vem no do Windows. Então eu não consegui rodar, e sem implementar essas bibliotecas o exemplo fica bem maior, né? Então eu vou explicar o código aqui, mas sem poder fazer o teste dele. Essa biblioteca aqui é a do semáforo, que foi uma proposta de solução para o problema, utilizar a mesma lógica utilizada nos semáforos. E tem essa biblioteca aqui que é para a gente lidar com threads. Inicialmente, ele com threads em C, né? Inicialmente ele define aqui o número 5 filósofos, né? Onde pensar é zero, o filósofo com fome é um e o filósofo para comer é 2. À esquerda, a gente tem que é o filósofo N mais 4 é o resto de N, né, dos 5 filósofos. Que isso aqui faz que o filósofo agarre o garfo à sua esquerda, né, o mais próximo. Nesse caso aqui a gente agarra o garfo da direita mais próximo, e aqui a gente tem algumas declarações de funções. Esse exemplo eu tirei da revista Programar, que é um site aí. Primeiramente a gente tem a função aqui do filósofo em si.
que implementa aqui o filósofo com o número dele, já é essa aqui abaixo. Tem a função de agarrar o garfo, né? De agarrar o garfo, tem a função de deixar o garfo e tem uma função de teste aqui. Aqui a gente está criando um tipo de semáforo mutex. Esse mutex, quando a gente está falando de mutex ou mutex, a gente está falando de exclusão mútua, que é um conceito de sistemas operacionais também, mas na verdade é uma técnica, né, de programação que ela foi criada para evitar que dois processos, né, que dois threads, que a gente está falando de thread é um subprograma, por assim dizer, né, que a gente pode usar, que esse problema, né, na verdade ele já encara a questão de vários threads simultâneos, né. Então o mutex aqui ele evita que os dois processos eles tenham acesso simultâneo, ou seja, ao mesmo tempo, né, a um mesmo recurso, um recurso geral que está compartilhado entre todos os threads no caso. Então a gente cria aqui o mutex e aí a gente cria um semáforo também com o número 5, que é o número de filósofos no caso. Aí a gente cria os estados também, no caso um vetor de estados com 5, né, que é o mesmo número de filósofos. O número de filósofo, né, que é 5 também, né, 0, 1, 2, 3, 4, que é cada um dos filósofos. E aqui a gente tem a função de filósofo. Enquanto true, né, enquanto verdadeiro, ele cria um ponteiro para o i aqui, igual ao número de filósofos que a gente vai dar. E aí ele dá ele desliga, né, no caso dormiu essa thread por um segundo, agarra o garfo por um milissegundo no caso. A gente está falando de milissegundos. Aí agarra o garfo, esse filósofo específico, um segundo de novo de espera, deixa o garfo parado. Aqui a gente tem a função de agarrar o garfo, que a gente tem outro semáforo, e aí a gente passa um mutex aqui, que a gente criou lá em cima, que é um semáforo também. E a gente passa no estado o filósofo específico e atribui que se ele agarrou o garfo ele está com fome, né? E aí a gente printa que o filósofo tal está com fome no caso. A gente faz o teste, né? Aí temos aqui outros dois semáforos também e fazemos a thread dormir por um milissegundo de novo. Na função de deixar o garfo, a gente tem a thread, o semáforo de espera. A gente passa o semáforo de mutex também e passa aqui o estado desse filósofo que agora, ao invés de fome, ele está a pensar. Nesse caso o filósofo deixou o garfo de lado, passou o garfo, né, para sua esquerda, e o filósofo agora está a pensar. Aí a gente faz o teste na esquerda e na direita para ver se o processo está rodando sem conflito em ambos, né, sem deadlock e sem starvation. E aqui tem o outro semáforo post que a gente passa um mutex novamente com parâmetro. Aqui a gente testa, né, em si o código. Aí a gente passa o número do filósofo e verifica se o filósofo está com fome, se o estado dele é esquerda, se isso é diferente de comer e se o estado direito é diferente de comer também. Se isso for verdade, aí a gente passa o estado daquele filósofo para comer, ou seja, o filósofo agora está agarrando dois garfos e está comendo, agarrando um garfo à direita e um garfo à esquerda, está comendo. E aí a gente tem aqui o thread dorme por 2 milissegundos. A gente printa na tela que o filósofo agarrou os dois garfos, um da esquerda e um da direita, e está comendo. Aqui no main, né, que é o que executa de fato, a gente cria uma variável inteira aqui com i, cria um identificador dos threads. Aí a gente diz o número de threads que a gente definiu lá em cima como 5, né? Cada filósofo é um thread separado. Tem um semáforo iniciante aqui, onde a gente passa um mutex e dois estados primários lá que a gente definiu como pensar e fome, né? Aí a gente percorre esse semáforo aqui em cima e vai preenchendo conforme quem que é esse? O semáforo original, né? Que é esse que a gente definiu aqui em cima, com 5 semáforos também. Aí a gente faz o preenchimento deles com ambos em estado 0 inicial. Depois a gente percorre e aí nesse thread a gente cria
de fato 5 threads, identificando eles pelo número, né, pelo número do filósofo. Nu é o segundo argumento que eu não sei qual é, mas a gente diz qual filósofo de fato a gente está falando nesse caso, porque a gente está percorrendo, né? Então vai ser para cada filósofo a gente criar o número daquele filósofo específico e o estado atual, que aí a gente está criando as threads de fato. Aqui a gente tenta juntar as threads e aí a partir daqui é que a gente testa tudo, né? Faz a função de teste. O algoritmo é basicamente isso. O sleep a gente sempre faz para poder interromper aquela thread. Então, se aquela thread estiver executando e precisar de outra, para a gente não usar a gente não dar problema de starvation lá, que é usar o mesmo para não pegar os grafos indefinitivamente. Aí a gente sempre tem que estar dando o sleep aqui no thread para poder pausar. E é basicamente isso. Esse semáforo ele suporta um acesso ali concorrente às zonas da memória, né, dessa memória compartilhada. Por isso que a gente está sempre usando o ponteiro aqui, passando como referência, né, para poder que o semáforo acesse essa memória compartilhada e isso daí pode gerar os problemas de starvation e deadlock. Por isso que a gente usa o mutex aqui para evitar que esses problemas ocorram, né. O problema é basicamente isso. O algoritmo também eu não vou conseguir rodar porque eu não tenho essa biblioteca, nem encontrei para rodar no Windows e estou sem uma máquina virtual de Linux. Então é basicamente isso.